Vamos retomar aqui. Então, Carla, essa pergunta é muito interessante, né? Quando é sobre si, como fica essa função do perceber e do imaginar. Nós sempre entramos em relação conosco, e esse é um, um elemento da teoria do Sartre. Nós sempre entramos em relação conosco mesmo como um outro. Eu percebo o meu corpo no mundo, e ao perceber, eu entro em relação com o meu corpo como o outro entra em relação com o meu corpo. Eu sempre me coloco numa posição de outro. Quando eu tenho uma ideia a meu respeito, quando eu penso sobre o meu ego, eu encontro o meu ego no mundo, como eu encontro as coisas do mundo. Então, a função do perceber e a função do imaginar estão atuantes aí também. É por isso que é possível nós fazermos uma clínica, porque, veja, e é por isso que, no caso da nossa clínica existencialista fenomenológica, eu vou estar sempre convidando o paciente a como é isso para você, naquela jogada que a gente sempre faz aqui, né? E como é que é aí? Como é que você se sente? Convidando o paciente a se colocar, a se presentificar diante daquilo que já está acontecendo nele, que é ele está se sentindo, ele está se percebendo, ele está entrando em relação consigo mesmo. Então, quando o paciente diz assim, eu sou assim, essa afirmação ela é resultado de uma relação que ele estabelece consigo mesmo. E ele só pode dizer isso, eu sou assim, porque ele está entrando em relação consigo mesmo, tal qual ele entra em relação com o outro, tal qual ele entra em relação com os objetos, uma espécie de afastamento. Eu só posso me perceber, ou dizendo de outra forma, quando eu me percebo, eu estou assumindo uma espécie de posição de afastamento da minha própria experiência. Faz sentido isso ou não? Não sei, para mim, não sei. Porque para mim sempre está, talvez, no campo da imaginação, como eu me imagino. Mas Pois eu é, me mas percebo. Porque eu não me conheço totalmente, né? Eu me percebo a partir da percepção do outro sobre mim. você se percebe e a sua percepção sobre você tem influências da percepção do outro. Então, pensa assim, uma criança bem pequena, ela está lá aprendendo a falar, ela está lá se conhecendo, né? Enquanto ela. Mas aí, na hora que ela escuta a mãe dizer, olha, olhou igual o pai, você falou igual o seu pai, a criança vai construindo uma percepção sobre ela a partir dessa tutela que o outro tem. Mas o que eu quero dizer é, seja lá a criança nessa função de conhecimento de si, que é tutelada pelo outro, o outro pai, o outro cuidador, ou seja, nós adultos, para que essa percepção aconteça, para que essa compreensão se dê, ela vai se organizando a partir dessa dinâmica que a consciência estabelece em, num primeiro plano, estar imersa na experiência e, num segundo plano, pensar sobre essa imersão. Quando eu estou aqui falando, enquanto eu estou falando, eu estou imerso na experiência de falar. Eu não estou pensando o Daniel falando. Você está olhando o Daniel falando. Enquanto eu estou falando, o Daniel que gesticula, o Daniel que fala assim, o assado, ele é objeto da tua percepção. Você está olhando para esse Daniel. Mas eu, Daniel, não estou olhando para esse Daniel. Por quê? Porque eu estou mergulhado na experiência de falar. Eu estou falando. Eu não estou pensando no Daniel falando. Entende a diferença? Quando eu paro para pensar no Daniel falando, o que acontece? É como se eu, que antes estava mergulhado na experiência de falar, agora saio dessa experiência e olho o Daniel falando, gesticulando. Nesse momento, eu estou imaginando o Daniel. Entendeu ou não?
Ela, Muito louco, né? Muito ela louco. riu como quem diz assim, que viagem. Não, é porque eu estou imaginando assim, ó. Mas eu não deixo de ter essência no existencialismo. Apenas essa essência, é a existência que precede essa essência. Porque eu pensando no cubo, né? O cubo, ele tem a essência cubo. Sim. Ele é cubo. E a percepção que eu tenho do cubo é uma percepção que ela se revela, Sim. ou não? Ela se revela no sentido de que eu vou conhecendo o cubo à medida que eu vou entrando em contato e percebendo cada face do cubo, mas ela também pode se dar através de um processo de imaginação, porque eu posso pedir para você, Carla, imagine um cubo com a boca sorrindo. Você pode imaginar um cubo com a Imaginar. boca sorrindo. Nos dois processos, a sua consciência está atuando, mas ela está atuando de modos diferentes. Agora, vamos pensar isso sobre você. Quando eu digo assim, Carla, o que você acha sobre você mesma? Você vai criar Imaginação. exatamente, uma imaginação sobre quem é você. Ao mesmo tempo, essa imaginação que você cria sobre quem é você, ela se organiza a partir de uma percepção que você Percepção, foi isso. tendo sobre você. Como? Você se olha no espelho, você ouviu e ouve as pessoas ao seu redor dizendo: Ah, Carla, você é assim, você é assado. Então, os outros têm acesso a você, Carla, assim como você tem acesso ao cubo. Os outros vão conhecendo você por perfis e vão construindo uma ideia sobre você. E essa ideia, os outros dizem: Ó, Carla, eu te acho uma pessoa resolvida, eu te acho uma pessoa objetiva, uma pessoa sensível, e você vai criando uma imagem sobre você a partir disso. Então, a minha percepção parte sempre da percepção do outro. Nesse sentido, sim. Você nunca se vê de costas. Exatamente. Você tem uma ideia sobre como você é de costas através de uma fotografia, através de um relato do outro. Então, Sim. pensa assim, a imagem que você construiu de você, ela também foi sendo construída através dessas percepções que o outro também te deu sobre você. E que você também construiu. Afinal de contas, você olha o seu corpo. Sabe aquela história? Eu vou tirar uma foto. Ah, não, mas esse é o meu melhor ângulo da foto. Você acha que esse é o seu melhor ângulo da foto porque você tem uma percepção sobre você desse ângulo. Em resumo, imaginação e percepção estão o tempo todo, assim como a emoção, que é um outro tipo de consciência também, estão o tempo todo atuando na nossa maneira de nos compreender e de compreender o mundo. É por isso que é tão difícil, estão se misturando, é isso que eu quero dizer. É por isso que é tão difícil para o paciente terapeutizar a si mesmo. É impossível, não é? Nós não temos prevalência sobre a nossa própria terapia. Por exemplo, eu não posso, Daniel, sendo terapeuta, sentar com o Daniel e fazer terapia com o Daniel. Não é possível isso. Por que não é possível isso? Porque as funções, percepção, emoção, imaginação, em mim, sobre mim, estão atuando e se misturando o tempo todo. Quem é que pode me ver fazendo isso? O outro. Então, se eu sentar com você e eu vou ser o seu paciente, você vai ter algumas percepções sobre a minha experiência que vão fugir da minha percepção. E aí você vai poder me ajudar a me compreender, a me perceber, a me sentir de uma outra forma. Eu fui longe ou te ajudou? Não, ajudou. Eu digo isso, aqui é uma análise existencial, pessoal, Uhum. porque porque se você se conhece assim nesse sentido, é mais fácil você entender como é que o outro também, né? Então, acho importante esse autoconhecimento. Porque, no meu caso, por exemplo, eu sempre pergunto, eu tenho essa mania, Ted, de perguntar com as pessoas que eu tenho mais intimidade, claro, como é que você percebe algo negativo em mim? O que eu faço que não é legal? Porque às vezes eu fico me perguntando, porra, onde é que eu tenho que melhorar? Em que aspecto eu tenho que melhorar? E eu faço isso porque eu reconheço que existe um eu que não se conhece. Uhum. Que quem conhece esse eu é o outro. Ou pelo menos, a gente pode colocar de outra forma, ou pelo menos existe um eu seu
primeiro, influenciado pela má-fé? que se coloca a própria questão sobre ser quem você é, e nesse sentido sobre errar. E quem diz que o que você faz é erro, é acertado ou é errado? É um acerto ou é um erro? De onde vem essa questão? Essa questão é colocada por você sobre você. A partir da percepção que eu tenho do mundo. A partir da percepção Da que você tem do percepção mundo. que eu tenho com as pessoas. Aquilo que a pessoa faz, que eu percebo como algo negativo, Sim. eu reconheço e quero saber se eu também tenho isso. Sim. Então, percebe que aí há sempre um jogo entre você com você mesmo e você com o outro, você diante do outro. Há sempre esse jogo. Na minha tese de doutorado, inclusive, eu brinco com esse jogo. A minha pesquisa foi sobre, pensa o recorte da terapia online, a gente está aqui, por exemplo, nós dois conversando. Enquanto eu estou conversando com você, eu estou vendo a sua imagem, eu estou vendo a minha imagem, e eu estou tendo uma experiência aqui, propriamente dita. Estou nessa sala, com essa temperatura, acabei de fazer um lanche, e tudo tem uma determinada condição, sensação corporal e tal. E eu fantasio que você está passando pela mesma coisa. Você está numa determinada sala, você... Veja que tem 4 dimensões, pelo menos, aqui, ó. Pensa comigo, vamos fazer um exercício aqui, ó. Tem 4 dimensões, tem... Eu estou me vendo na tela, eu estou tendo uma imagem sobre mim, eu estou vendo você, Carla, na tela, eu estou tendo uma experiência aqui, e eu estou imaginando que você está passando pela mesma coisa. Que você está me vendo, que você está se vendo, que você está tendo essa experiência. Sim. Um jogo de pelo menos 4 posições. Se a gente pensa na nossa vida, de um modo geral, você tem uma imagem sobre você, você tem a sua experiência propriamente dita, você tem uma imagem sobre o outro e você acha que o outro tem uma imagem sobre você. 4 posições também propriamente aí nas nossas experiências. Então, na terapia, a gente brinca com essas 4 posições, de algum modo. Porque eu vejo o paciente, eu sei que o paciente está ali numa posição de experiência, o paciente me vê e o paciente sabe que eu estou numa experiência propriamente dita. Então, a gente vai jogando com essas 4 posições. Eu estou dando esse exemplo para dizer assim, a gente pode investigar a experiência do paciente a partir dessas 4 posições. Por exemplo, na terapia eu pergunto, como é para o paciente estar aqui falando e está se olhando, eu percebo que ele está se olhando, eu pergunto para ele, como é para você estar falando o que você está falando, se olhando para a sua imagem? Ah, não, eu me sinto desconfortável. Ah, não, eu gosto de me ver gesticulando. Eu gosto de ver a minha imagem, eu gosto de ver os meus cabelos e tal. E eu posso ir investigando a experiência dele a partir dessa posição. Tem pacientes que não conseguem sustentar muito tempo a terapia online, porque eles não conseguem passar muito tempo falando sobre aquele sofrimento, olhando para a própria imagem. Então, veja que tudo isso compõe a experiência da pessoa. Mas, voltando para a sua questão inicial, como é o processo, como se dá o processo de percepção e imaginação quando eu penso a mim mesmo, da mesma forma que se dá quando eu penso um objeto do mundo ou uma pessoa que não seja eu. Se dá da mesma forma. Eu vou investigar esse processo da mesma forma como eu investigaria uma outra pessoa vendo o terceiro objeto. E daí eu acho que também é uma questão quando eu trago para a clínica, porque eu estou, de uma certa forma, trazendo o paciente a uma percepção de si. E aí eu tenho que ter muito cuidado, muita responsabilidade com isso, né, Daniel? No processo clínico, porque eu estou ali, e até que ponto essa percepção pode influenciar, enfim, é muito complexo, né? E tem a ver com isso que a gente vai falar agora nesse slide. Olha, a imaginação não é um projetor de filmes inofensivos na sua mente. Quando você diz assim, eu pergunto para as pessoas
O que elas percebem de erro em mim, para que eu possa mudar? Essa intenção, ela não é inofensiva, ela tem uma razão de ser. E ela fala muito de quem é a Carla. O que eu quero dizer é, quando você se preocupa sobre os seus erros, quando você se preocupa com os seus erros, sobre estar fazendo certo ou errado, isso fala muito sobre quem você é. É por isso que a gente diz assim, olha, quando o paciente traz uma pergunta sobre o terapeuta, na verdade, o paciente está falando sobre ele, não sobre o terapeuta. É por isso que é muito importante que a gente não responda a pergunta, porque não se trata da gente, e que a gente devolva para o paciente. Outro dia, um paciente estava dizendo, mas eu estou com a sensação de que eu estou vindo para cá, uma sessão atrás da outra, para falar a mesma coisa. Eu não sei se a gente está andando muito. Quando ele traz isso, ele não está falando sobre o processo terapêutico que está sendo conduzido por mim. Ele está falando sobre a própria experiência dele. Eu preciso, então, investigar. E como é para você ter essa sensação de que está falando a mesma coisa? De que está repetindo a mesma coisa, sessão após sessão? Eu posso esclarecer para ele que o processo terapêutico, às vezes, é assim. Às vezes a gente tem a sensação de que está repetindo e a gente repete coisas que talvez precisam ser resolvidas. Se a gente está repetindo é porque tem alguma coisa aí que ainda não está resolvida. Eu posso explicar para ele, mas no fundo, essa explicação, ela não tem muita função clínica, muita função terapêutica. A função clínica e a função terapêutica tem a minha pergunta em devolver para ele, por exemplo, mas e como é para você? Como é que você se sente? Por que você está repetindo essas coisas? Por que você se coloca essa questão da maneira que coloca? Porque isso fala sobre ele. E ele está na terapia, afinal de contas, para resolver quem é ele, digamos assim, né? Então, a imaginação não é um projetor inofensivo. As perguntas que eu faço, o que eu percebo e como eu percebo, tem muito a ver sobre quem eu sou. Então, para o Sartre, a imaginação compõe esse processo da consciência, se colocar as questões que se colocam, perceber as questões que se colocam. É a capacidade da consciência de aniquilar a realidade e escapar para o vazio. Isso é a consciência, ou melhor, isso é a imaginação. Eu me desfaço da realidade e crio um mundo novo, e crio um mundo espectral, não é um mundo imaginário. Então, a consciência é um holofote vazio, não um recipiente. O senso comum diz que as nossas imagens e memórias vivem dentro de nós. A fenomenologia destrói isso, inclusive o ego, como a gente estava falando anteriormente sobre a tua pergunta, Carla. Quando você se pensa, você está entrando em relação consigo mesma, tal qual você entra em relação com um objeto do mundo. Então, não há esse eu interior. O Sartre diz isso, não há uma dimensão interior primeira. Se existe uma dimensão interior, ela é resultado dessa relação que a consciência estabelece com o mundo. Então, é como se fosse essa imagem aí. Pensa assim, ó, sua consciência é essa luz que vai do holofote até o ego. Em outras palavras, você é essa totalidade aí. Você é o seu ego, enquanto esse objeto que está no mundo, mas esse ego só é possível porque você é essa luz que entra em relação com esse ego. É como se o tempo todo eu estivesse encontrando o Daniel no mundo. Como? Sendo o Daniel. Eu estou o tempo todo sendo o Daniel, encontrando o Daniel no mundo. Sendo o Daniel, repetindo os mesmos comportamentos. Como é que eu sou o Daniel? Repetindo os mesmos comportamentos do Daniel. Então, o ego está no mundo. A nossa vida psíquica, o nosso eu, digamos assim, é apenas mais um objeto no palco do mundo real, iluminado pela nossa atenção. De novo, por que você percebe esses elementos? Você poderia perceber outras coisas a seu respeito, assim como os outros percebem. Mas por que você percebe esse elemento? Por que você se preocupa com esse elemento? Isso aí, a resposta a essa pergunta pode revelar coisas sobre o seu sofrimento e a sua condição existencial.
Daniel, eu posso dizer que essa repetição de comportamentos é a minha essência, até o momento onde eu, em relação com a existência, vou mudando essa essência. A partir da Sim. mudança de comportamento, eu poderia dizer isso, não que é o comportamento em si, eu entendo que a minha essência não é o comportamento em si, mas o como eu vou repetindo as coisas, eu repito a partir de uma essência, que foi constituída a partir das minhas experiências. Então, essa repetição é o que fica como essência. Até o momento que, se deparando com uma existência, eu modifico ela. Eu Sim, posso pensar dessa forma? pode pensar dessa forma. E aí, quando o paciente traz essa repetição na terapia, como sendo uma coisa que o faz sofrer, por exemplo, eu não gostaria, eu não queria ser assim, mas eu sou assim. É o momento da virada do jogo, onde ele pode mudar, né? Somente quando eu me incomodo com aquilo que eu sou, que eu posso mudar. E essa é a diferença entre a nossa compreensão fenomenológica e a compreensão clássica. Na compreensão clássica, isso jamais seria possível. A pessoa não pode mudar nesse sentido que ela tem aquela personalidade, ela é daquele jeito. Para nós não é bem assim. Mas sim, a sua compreensão está certa. Pode ser tomado como um tipo de essência. Aquilo que eu repito enquanto um comportamento, enquanto um hábito, enquanto um jeito de ser, é uma espécie de essência que se petrificou, ou melhor, que se coagulou na minha forma de ser. Pode mudar? Pode. Se é possível mudar ou não, aí é uma outra questão, tem a ver com aquilo que a pessoa é capaz de fazer, com o que é, né? Aquela famosa pergunta, o que eu farei com o que fizeram de mim? Então, o concreto contra o vazio, a materialidade do mundo, da vida, contra o vazio que a consciência produz. Consciência, como a consciência se organiza, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma família, eu nasci em uma família que tem determinada condição social, determinada estrutura emocional, modo de funcionamento, papéis, essa é a estrutura, o que o Sartre chama de prático inerte. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro, não sou estadunidense, por exemplo, então tudo isso é uma estrutura, é a dimensão concreta, material da minha vida. A minha consciência, o meu ser enquanto consciência vai entrar em relação com tudo isso. Eu vou fazer alguma coisa com tudo isso. Então, aí eu sofro porque eu queria ser americano e não brasileiro. Ou eu sofro porque eu queria ter nascido numa outra família e não nessa. Então, o sujeito fazendo alguma coisa com aquilo que ele recebeu do mundo. A gente já falou um pouco sobre isso, só retomando, né, a relação com o objeto na percepção. A gente tem uma relação de observação passiva, porque o objeto vai se revelando aos poucos. Na imaginação, é uma criação espontânea. Na percepção, o objeto vai se dando lentamente, por perfis. Na imaginação, o objeto se dá de uma vez só. O objeto, então, na percepção, tem uma dimensão concreta do em si, né? Na imaginação, nós temos uma dimensão de nadificação. Eu transformo aquele objeto em nada. Eu posso estar pensando agora numa praia, de repente eu posso pensar numa viagem de avião, ou seja, o meu mundo mental, ele é fluido, né? Ele vai depender daquilo que eu tiver disposto a criar. Então, o objeto imaginário, nesse sentido, é uma falta definida. Como assim uma falta definida? Porque eu crio esse objeto. Então, de um lado, eu tenho uma cadeira, né, que é regida pelas leis da física, pelo espaço. Você está aí sentada numa cadeira específica, está num determinado lugar do mundo, determinado lugar geográfico do mundo. Essa cadeira ela é feita de materiais específicos, ela tem um conforto específico, assim como a cadeira na qual eu estou sentado. Então, tudo isso é regido por leis da física, do tempo, da matéria. Do outro lado, eu tenho uma cadeira que eu imagino. Então, eu imagino que a Carla esteja sentada numa cadeira confortabilíssima,
uma cadeira que tem um encosto agradável. Eu estou imaginando aqui. Essa cadeira que eu imagino, ela é organizada a partir de elementos que eu encontro no mundo, sim, mas também ela é organizada a partir da minha fantasia. Por que eu estou imaginando que a Carla está sentada numa cadeira confortabilíssima? Porque isso tem a ver com a minha fantasia sobre quem é a Carla, sobre o que ela se propõe ou não se propõe. Entende a diferença? Então, imaginar a cadeira de um amigo ausente não é acessar uma cópia guardada no cérebro. É um ato intencional de focar na ausência dessa cadeira. A imagem é um nada que ganha forma através da nossa recusa do mundo real. Então, quando eu imagino uma cadeira confortável, eu estou recusando a crueza da realidade de uma cadeira qualquer. Ao mesmo tempo, eu estou criando esse mundo da cadeira imaginária a partir do mundo real. Entendem que o tempo todo a gente está fazendo esse jogo entre o real e o imaginário? Sim, esse exemplo foi muito bom, muito bom. Eu sei que existe uma cadeira, essa que está aqui, que eu percebo ela, ela é concreta, e quando eu imagino a cadeira, quando eu penso na cadeira, quanto cadeira do Daniel, apesar de eu perceber o que é uma cadeira, eu imagino, porque eu não estou vendo, não estou pegando. É isso? É isso. E ao fazer isso, ao pensar na cadeira do Daniel, tem todo um processo que se organiza aí a partir de todas essas dimensões, da sua emoção, da sua capacidade de imaginação, da sua percepção, da relação que você estabelece com o Daniel. Então, quando o paciente traz qualquer elemento na terapia, é por isso que a gente não pode menosprezar, seja ele qual for. Ele pode estar falando, sei lá, da porta que ele vê aqui na imagem onde eu estou, da sala onde eu estou. Mas é importante eu investigar, porque aí existem elementos da maneira desse paciente entrar em relação comigo, entrar em relação com a terapia, entrar em relação com ele próprio. Então, não vou subestimar nada. Como o Sartre diz lá, a gente já falou sobre isso, nós vamos retomar numa outra aula, na obra A Náusea. O Sartre diz através do Roquentin, né, que é a personagem lá principal da obra, que não vou deixar escapar nada, eu vou descrever tudo que eu estiver vendo, as pequenas nuances eu vou descrever. Então, essa capacidade de imaginar, ela é um ato mágico. Por quê? Porque é uma espécie de fuga da realidade e é uma fuga da previsibilidade da realidade. A realidade é previsível. Por que a realidade é previsível? Não é? Porque as coisas são coisas. As coisas, essa caneca é uma caneca. Não é previsível. Eu sei qual é a função da caneca. No mundo mágico, não. No mundo mágico, essa caneca pode falar. Não é? Essa caneca pode ter a função que eu der a ela. Então, o mundo... Então, daí, Daniel, também entra a má-fé. Perfeito. Porque se eu tenho que imaginar algo, se é porque a imaginação vem porque eu não dou conta da realidade, então a má-fé ela vem para me dar, para eu dar conta dessa. Então ela está no campo da imaginação. Perfeito. A má-fé não é percepção, a má-fé é imaginação. A má-fé, ela é meio que... Pensa a má-fé como uma estrutura transversal. Pensa aqui, ó, é como se tivesse percepção, imaginação, emoção, por aí vai. Várias dimensões de consciência, vários tipos de consciência. E a má-fé atravessa todas elas. Porque aí você diz assim, mas existe má-fé na percepção? Existe, vou dar um exemplo. Você vai toda semana para o consultório do seu terapeuta e durante, sei lá, 5 anos, você não percebe um detalhe na estante do seu terapeuta. Um belo dia, você está... E aquele detalhe sempre teve lá, sei lá, era um livro específico, um quadro. Aquilo sempre esteve ali. Mas você nunca percebeu, você nunca olhou aqui. Isso estava no seu campo de experiência, mas não havia ainda sido captado pela sua atenção.
Por quê? É uma resposta, é uma pergunta interessante para a gente saber. Por que você nunca percebeu esse elemento? Você está numa relação há anos, a pessoa sempre traiu você, isso estava na cara, porque ela dava sinais, mas você nunca percebeu. Aí você, o que eu nunca percebi? Estava na cara, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Então, há também elementos de má fé na percepção. Porque essas funções, apesar de serem funções distintas, elas acontecem concomitantemente, elas acontecem pé e passo, uma influenciando a outra. Não tem como separar. Daniel, Hum. aí trazendo para um exemplo clínico, né? Eu tenho lá um paciente, onde esse paciente sofreu abuso, onde ele traz isso, que eu também não sei até que ponto a imaginação é real, seja como for, ele traz isso, a forma com que ele dá conta disso, dessa imaginação, eu posso chamar de má fé? Pode. A forma como ele dá conta é exatamente a má-fé dele atuando. Por quê? Porque a má-fé atua numa tentativa de aplacar a angústia, de diminuir a angústia. Então, toda construção, toda solução que ele encontra, seja emocional, seja de memória, seja de percepção, ele encontra em nome de diminuir a angústia, de aplacar a angústia. E aí existe a má-fé atuando. Então, a má-fé é algo quase que involuntário. A má-fé, ela é algo involuntário, no sentido de que ela não é, por vezes, uma questão deliberada. Eu vou ser assim porque eu decidi ser assim. Mas ela é uma decisão. Ela é uma escolha. Uma escolha da ordem existencial. Não é uma escolha da ordem refletida, por vezes. Algumas pessoas agem de má fé de maneira refletida. Elas já sabem por que fazem aquilo, mas elas continuam fazendo, porque acham que não tem escolha, porque não conseguem sustentar um outro modo de ser. Outras pessoas não. Elas estão agindo e construindo aquela versão porque aquilo faz parte da solução existencial, mas elas ainda não pensaram sobre isso. Elas ainda não acessaram esse lugar. E essa é a função da terapia. Levar o paciente a olhar a má fé e dizer, gente, mas eu faço isso desse modo? Por que eu faço isso assim? Tá aí uma pergunta terapêutica importante. Por que você faz isso assim? Vá para casa, na próxima sessão a gente retoma essa pergunta. E à medida que ele vai trabalhando isso, por que eu sou assim? Por que eu faço isso assim? Ele está investigando, tentando acessar a má fé dele. E eu vou ajudá-lo. Eu já posso, enquanto terapeuta, já saber por que ele faz. Ele faz isso porque ele, sei lá, tem medo. Ele faz isso porque ele não conseguiria ser de outra forma, exigiria dele isso, isso, isso. Mas eu não posso dizer isso para o paciente. Eu preciso ajudar o paciente a descobrir por que ele faz isso. É importante isso, porque, nesse caso, a má-fé não é um vilão, como no meu caso. Sim, não. Penso a má-fé como um vilão, como realmente uma mentira que eu digo para mim mesmo, mas não é bem assim. Não Ela é bem está assim. no nosso processo natural de sobrevivência. Exatamente. O É Sartre diz isso? que é impossível não agir. Isso é muito importante, Daniel. Isso é, É no meu impossível. caso, dentro da clínica, isso é muito importante. Sim, a chave, eu diria, a chave da clínica existencialista é a gente compreender a estrutura da má-fé do paciente. E é impossível a gente não agir de má-fé. Aí você pode perguntar, então, se o terapeuta tem uma percepção do paciente, seja ela qual for, o terapeuta também está agindo de má-fé? Essa é uma pergunta interessante que nos leva para um outro caminho. Sim. Por quê? Porque quem disse que aquela solução é a mais saudável? Quem disse que aquela condução que você fez, clínica, é a mais certa? Você escolheu. E você escolheu por quê? Bom, você escolheu de má fé. É porque é a que eu dou conta, porque é a que eu conheço. E que não necessariamente, eu vou por aqui porque isso aqui é o que eu conheço, isso aqui é o que eu dou conta. Mas não quer dizer que isso é o melhor. Perfeito, exatamente. E aí é onde a gente começa a fazer a distinção entre má fé e boa fé.
má fé e boa fé andam juntas. É como se fossem duas faces da mesma moeda. Qual moeda? O recurso de lidar com a angústia. Nós estamos o tempo todo tentando lidar com a nossa angústia. E nessa forma de lidar com a angústia, existe a má fé e a boa fé, como duas faces dessa forma, dessa moeda. A má fé é isso do que eu não posso fugir. Eu estou sempre tentando encontrar uma solução que aplaque a minha angústia, e isso pode ser mais ou menos consciente. À medida que isso vai se tornando consciente no sentido de refletido, de eu entrar em contato com isso, eu vou transformando essa má fé, vou virando ela para a face da boa fé, onde eu me responsabilizo, onde eu entendo por que eu faço isso dessa forma, mas eu estou engajado nessa maneira, porque é aquilo que eu consigo dar conta, porque é aquilo que eu consegui fazer com os recursos que chegaram até mim. Aí eu vou transformando essa má fé em boa fé. Uma espécie de autenticidade. Mas aí o Sartre vai dizer, mas até a boa fé é má fé. Por que até boa fé é má fé? Porque, de novo, quem disse que essa é a única opção? Quem disse que isso é o certo? Você que está dizendo. Mas por que você está dizendo isso? Porque você está tentando aplacar a sua angústia. Então, até a boa fé para o Sartre é um projeto de má fé. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Ai, Jesus. Que vida ingrata. É por isso, Daniel, que eu tenho muita vontade de trabalhar com a má fé. Os meus estudos, assim, sempre me levam para pensar a má fé, porque eu acho a má fé uma coisa fantástica. Parece uma piada, né? E assim, pessoas que se cobram muito, no meu caso, imagina como isso rola na cabeça da pessoa quando você entende que existe uma má fé, quando você faz esse estudo existencialista, né, da coisa, existencial, né? Sim, é verdade. É verdade. Assim como aquele que não se cobra muito, né? Ou seja, em cada maneira de ser, existe aí um resvalar da má-fé, um respingar da má-fé. De todo modo, o que é importante primeiro, a gente encontrar, ou melhor, entrar em contato com isso, saber que a gente é assim, dar um sentido a esse saber, entender, ok, eu sou assim, eu me cobro muito. E qual o lugar disso na minha organização, na minha forma de ser? Eu reconheço que eu me cobro muito, e eu já encontrei um lugar para isso. Eu me cobro muito, porque não me cobrar seria mais pesado, seria mais desconfortável, seria mais difícil. Deixar a vida correr, laissez-faire, do jeito que deixar a vida me levar, isso é mais desconfortável do que me cobrar. Então, eu prefiro me cobrar, ok, você deu um lugar a isso, você entendeu como você é, percebeu que você é assim, que é uma coisa que se repete na sua maneira de ser no mundo, você encontrou um lugar para isso e você está se responsabilizando por isso. Você não culpa o outro. Ah, não, eu sou assim porque meu pai me cobrava muito. Tem nada a ver com seu pai. Ou melhor, pode ter até a ver com alguma memória que você tem com seu pai, mas a questão é, e por que você continua fazendo? Igual um paciente essa semana que na casa dele, no casamento, a casa dele, na vida atual, é cheia de coisas da antiga relação que ele tinha. A outra pessoa morreu, ele diz assim, não tenho nenhuma relação mais com essa pessoa, não é luto, não é nada disso, na verdade, já passou, eu tenho uma nova vida, uma nova pessoa comigo e tal, mas a minha casa está cheia dessas coisas dessa pessoa, móveis, roupas, e eu não me desfaço. Por que você não desfaz? Ah, não, porque meu filho deixou aqui. Eu digo, ok. O seu filho deixou aí, você aceitou o seu filho deixar? O que você vai fazer com isso? Então, aí tem alguma coisa que diz respeito a ele, né? Então, o trabalho aqui vai ser confrontá-lo com isso, trazê-lo para a responsabilidade. Ok, ele pode até decidir deixar essas coisas lá, mas desde que ele se responsabilize por essa decisão e não diga que essas coisas estão lá porque o filho deixou. Afinal de contas, a casa é dele, não é? É claro que esse processo não é tão simples assim, e a gente não pode achar
que soluções simples vão resolver a questão e o sofrimento do paciente, porque não vão. Não adianta eu dizer para ele, olha, sinto muito dizer para você, mas a responsabilidade é sua. Essa leitura, sim, não resolve a questão. O caminho terapêutico vai por outra, acontece de outra forma. Por isso que quando eu digo qual é a melhor escolha, uma vez eu fiz essa pergunta a você, sim, mas Daniel, qual é a melhor escolha? Como é que eu sei qual é a melhor escolha? Aí você respondeu assim, a melhor escolha é a escolha que você dá conta. Perfeito. É. E isso é libertador, mas essa liberdade é uma boa fé. Sim, porque aí eu me responsabilizo, né? Quando eu entendo que a melhor escolha é a escolha que eu dou conta, eu estou me responsabilizando. Porque deixa de ser, não, a melhor escolha é aquela que restou. Aquela que restou é tipo, eu não consegui outra coisa, foi o que restou. É diferente de, não, foi o que eu consegui fazer, eu tentei tudo, mas esbarrei em limites, né? Tem uma reflexão parecida com essa, que chega muito na vida madura, que é a pessoa vai olhando uma certa idade para o que ela construiu, para o que ela queria, imaginava que iria construir, tentou, mas não conseguiu, mas ela está em paz com isso. É diferente da outra pessoa que, por exemplo, sofre e ainda está se debatendo. Não, mas eu queria ter casado e não consegui, eu queria ter feito isso e não consegui, e a pessoa está em sofrimento, ela não consegue viver de maneira leve, ela não consegue tocar a vida porque ela está naquele labirinto do que ela achava que deveria conseguir e não conseguiu. Então, esses ajustes existenciais a gente vai promovendo na clínica. O processo terapêutico tem essa função também. Vamos voltar aqui para o slide. Então, o mundo, né? Essa realidade é exigente, ela é imprevisível, ela resiste, ela vai promover, então, essa tensão psíquica, porque o sujeito vai se angustiar, né? Isso que eu estava falando, a pessoa queria fazer alguma coisa, ter filhos, por exemplo, mas não conseguiu, seja porque não tem condições biológicas para isso, seja porque não, enfim, manteve uma relação onde isso fosse possível, isso gera uma tensão psíquica. A imaginação surge como esse ato mágico, uma espécie de feitiço, feitiçaria, alquimia, no sentido de transformação, de invenção, de criação, onde a consciência recusa essas dificuldades, esses limites do mundo real e promove uma realidade outra. Então, aí, para nós, né, o produto subjetivo, que é um produto resultante da capacidade da imaginação, é aquilo que é humano, é a criação de um mundo imaginário, né, onde as soluções para a minha angústia acontecem e onde eu encontro caminhos novos de existir. Então, de novo, a imagem não está na mente, ela recruta o corpo inteiro, então a imaginação é uma síntese psíquica, mas nesse sentido ela passa por todas as dimensões da existência. Por isso que a gente pode pensar na experiência da náusea, e o Sartre propõe a náusea como algo que revela a condição humana. Vômitos, náuseas, dilatação pupilar não são falhas biológicas, são as forças constituintes do corpo tentando reagir a um objeto fantasma. O irreal provoca reações reais. Por que eu desmaio diante do precipício? Porque há a possibilidade de eu me jogar do precipício, né? É o exemplo lá que o Sartre traz. Então, o desmaio, a náusea, ele surge como uma resposta da minha própria consciência, uma resposta pautada pela lógica da má-fé, para eu não encarar, digamos assim, a realidade da minha liberdade, que poderia, por exemplo, me levar a me jogar daquele precipício. E essa lógica
que está presente em todas as outras soluções, sejam emocionais ou de outros tipos de consciência que aparecem na experiência do sujeito. Então, esse espectro de fuga, ele pode, em alguns momentos, se organizar. Esse espectro de fuga pela imaginação, que é, digamos, uma função normal ou uma função natural da consciência, ele pode, por outro lado, se organizar de maneira patológica, onde a gente vai ter a diferença entre aquela condição do sonhador, ou seja, todos nós que podemos sonhar, e o esquizofrênico. O que acontece no sonho? A gente falou isso no primeiro momento da nossa aula, vamos retomar. O sonho é uma consciência cativa. O Sartre classifica o sonho como uma consciência cativa. Para quem tiver curiosidade sobre isso, nós temos as outras videoaulas onde eu falo sobre os sonhos. A fuga, há uma fuga temporária. O indivíduo usa a magia aqui enquanto essa capacidade criativa, inventiva da consciência, para aliviar a tensão, mas existe um limite aí. O mundo real ainda é uma âncora, né? Eu estou sonhando, eu não estou no estado de vigília, mas o meu corpo continua funcionando, a minha mente está no estado de sonho, eu estou mergulhado nesse estado de sonho, mas eu estou vinculado ao mundo. Se alguém chegar para me acordar, eu vou acordar, né? Isso é diferente de um estado de coma, por exemplo, é diferente de um estado de patológico no caso do esquizofrênico. O que acontece no caso do esquizofrênico? A prisão no irreal. A realidade torna-se tão insuportável que o indivíduo se entrega inteiramente ao mundo irreal. Há uma espécie de aniquilamento do mundo real. Então, essa seria uma espécie de armadilha da condição esquizofrênica. A gente vai ter um módulo só sobre psicopatologia e, entre outras coisas, a gente vai discutir a esquizofrenia. Mas eu estou introduzindo aqui essa ideia para a gente fazer esse paralelo com a função da imaginação, né? Então, no caso da esquizofrenia, há uma espécie de crença na própria ilusão. O esquizofrênico sabe intimamente que seus monstros são irreais, mas ele acredita, ele constrói um teatro no qual há ali regras específicas, há um funcionamento específico, uma tragédia específica como solução para a sua angústia, né? Uma solução, uma espécie de solução para o seu próprio sofrimento. Então, aí, nós temos um colapso dessa experiência estruturante que se organiza enquanto percepção, imaginação, essas funções, esses tipos de consciência, elas colapsam e se misturam sem fronteiras definidas. Foi um recorte desse tipo de colapso que o Sartre buscou quando ele usou a mescalina, né? Em 1935, orientado lá pelo Daniel Lagache, que era o psiquiatra, né, contemporâneo, amigo do Sartre. O Sartre, então, decide usar essa substância para estudar a alucinação. E aí ele tem todo um sequestro, digamos assim, da sua experiência mental e sofre com isso, inclusive, depois, né? Tem sequelas disso. Vamos lá. A má-fé, para retomar aqui esse recurso que a consciência faz uso para aplacar a angústia, ela está presente tanto no modo de funcionamento tido normal, quanto no modo de funcionamento tido como adoecido. A diferença vai ser em grau de qualidade, né? Vamos tentar entender aqui. Por exemplo, numa dimensão de normalidade, nós teríamos a raiva, o choro,
como exemplos de emoção, seriam resultantes de um funcionamento da má-fé, né? Do mesmo modo, na esquizofrenia, nós teríamos a alucinação como uma espécie de alteração da percepção, também resultante desse mecanismo da má-fé. Perceba que a imaginação é a função que opera nas duas maneiras de experiência, tanto na alucinação quanto na emoção. Então, a psicologia fenomenológica revela uma verdade desconfortável. O mecanismo que faz o alucinado ver o demônio é o mesmo que usamos para evitar um conflito ou idealizar um relacionamento tóxico. A emoção extrema, a fantasia e a psicose são, no fundo, estratégias de má-fé. São formas de degradar a consciência para não ter que enfrentar a responsabilidade e o peso intransponível do real. Qual é a diferença? A diferença está em grau, tá? A gente vai, em algum momento, retomar isso. A imaginação, por outro lado, é a prova da nossa liberdade. É porque estamos ou somos liberdade, podemos criar esse mundo imaginário, seja pela via patológica da alucinação, seja pela via da emoção. Se vivêssemos apenas no mundo real, seríamos máquinas determinadas pelo ambiente. A capacidade de imaginar o nada, de projetar o que não existe, é a própria essência da liberdade humana. Mas Sartre nos alerta, essa mesma liberdade mágica que nos permite criar arte, visualizar o futuro, pode ser o abismo onde escolhemos nos trancar. A escolha entre enfrentar o concreto ou cair no vazio é exclusivamente nossa. É claro que essa escolha, que a gente está apontando aqui, ela não é uma escolha, em muitos casos, refletida, né? Ela pode ser, sim, refletida, é o que nós buscamos no processo de terapia, mas, em alguns casos, ela é intencional, que diz respeito ao modo, em alguns casos não, em todos os casos, ela é intencional, que diz respeito ao modo de funcionamento da consciência, mas, em alguns casos, ela pode não ser refletida, ou seja, a pessoa pode não entrar em contato com aquele modo de fazer aquela escolha. E aí, só para fechar essa discussão, vamos aqui pegar a diferença, né, entre a má-fé na condição ou experiência de alucinação e a má-fé na experiência emocional, né, digamos assim. Vamos tentar fazer essa distinção entre uma coisa e outra. Isso que eu chamei aqui de diferença qualitativa, né? Vamos tentar entender como é que dá essa ordem de diferença qualitativa no mundo do esquizofrênico e no mundo do sujeito normal. Deixa eu só tentar compartilhar aqui, por alguma razão eu não estou conseguindo. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela de novo. Em algum momento, na minha investigação clínica, será que eu não estou conseguindo? Deixa eu fechar aqui esses outros. Muito arquivo aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, eu ia dizendo que em algum momento, na minha investigação clínica, eu propus a ideia de que haveria a possibilidade de que o psicótico, nesse caso, o esquizofrênico, usasse... Gente, não estou conseguindo, por quê? Usasse um outro recurso que não é má-fé para solucionar a sua angústia. No entanto,
Engraçado, não aparece. No entanto, investigando mais detalhadamente, fica claro nas postulações do Sartre que não se trata de um outro recurso, um recurso diferente da má-fé, mas do mesmo recurso, só que com a diferença qualitativa que eu estou mencionando agora para vocês. Deixa eu tentar abrir de novo aqui o arquivo, para ver se eu consigo apresentar aqui para vocês essa diferença qualitativa. Eu dei o título de uma fuga da realidade e uma fuga na realidade. A fuga na realidade é o recurso à má-fé. Deixa eu ver se agora é certo. O recurso à má-fé que todos nós usamos, todos nós fazemos. A gente tem... Gente, mas o negócio não vai de jeito nenhum. Bom, eu vou ficar devendo para vocês essa apresentação, que de fato eu não estou conseguindo, por alguma razão, o arquivo está aqui aberto. Que estranho. Mas a tela não me deixa. Eu vou encerrar essa gravação. Deixa eu encerrar essa gravação. E essa parte vai estar numa outra gravação, para você que está vendo esse vídeo.